Então, pessoal, a maioria dos elementos químicos que a gente encontra na natureza, eles são instáveis. Aqui, ó, se a gente olhar todos esses elementos, apenas essa última fileira na vertical aqui são os elementos estáveis, que são os gases nobres. Aqui a gente tem do 14 até o 17 tem os ametais, e do 1, 2 e 13 são os metais. Então, respeitando a regra do octeto, que é o quê? Todos os elementos eles buscam ter 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar, que é o mesmo que os gases nobres têm. Só que essa regra ela só vale para os representativos, que é o que? A família 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7 e 8A, que é o que? Todos os elementos tirando aqueles do meio e aqueles de baixo. Então todos eles vão buscar fazer ligações químicas para se estabilizar. Então a gente tem que fazer a distribuição eletrônica para a gente encontrar quantos elementos eles têm na tabela periódica. Por exemplo, se a gente faz a distribuição eletrônica do sódio, a gente vê que a camada de valência dele é o 3s1. Então, se é 3s1, ele tem um elétron na camada de valência. Como todos os elementos eles buscam o jeito mais fácil de se estabilizar, o que é mais fácil? Ele perder um elétron ou ganhar 7? Logicamente que é perder 1. E o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que é mais fácil para ele? Ganhar 1 ou perder 7? Logicamente ganhar 1. Então, esses elementos, eles se ligam na natureza para se estabilizar. Então, quando o sódio se liga com o cloro, a gente tem cloreto de sódio, que é o nosso sódio de cozinha. Então, como que a gente faz essa ligação? Por exemplo, se esse elemento ele tem que perder um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva em cima, ou seja, ele vai virar um cátion. E se esse tem que ganhar um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa em cima, ou seja, um ânion. Então, dependendo da quantidade que ele ganha ou perde, ele vai ficar com uma carga em cima. Aqui pode ser 1, 2 ou 3, que são os metais. Aqui 4, 3, 2 e 1. Então, a carga do cátion vai descer para cá e a carga do ânion vai descer para cá. Aí a gente vai ter a nossa fórmula química, que é a ligação deles. Então a gente vai saber quantos que a gente precisa de um e do outro para estabilizar a ligação. Aqui no caso é 1 para 1, mas pode ser 2 para 1, 3 para 1, acontece. Então uma característica da ligação iônica, que é o quê? Uma ligação entre um metal e um ametal, é que eles são sólidos porque a ligação é muito forte. Então eles são sólidos à temperatura ambiente, eles têm altos pontos de fusão e de ebulição. Eles apresentam clivagem, que é o que? Eles são quebradiços quando a gente pressiona eles. E eles conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa. E a outro tipo de ligação que a gente tem é uma ligação covalente, que é uma ligação entre um ametal e um ametal. Os dois, como eles têm tendência a ganhar elétrons, eles compartilham um par eletrônico. Por exemplo, quando a gente faz o gás cloro, que é um gás tóxico para a gente, a ligação dele, eles compartilham um elétron cada um, ou seja, o cloro, como a gente viu, eles têm 7 elétrons na camada de valência, então ele precisa ganhar 1. Então eles fazem esse compartilhamento, essas bolinhas representam os elétrons na camada de valência, ó, cloro 7, 7. Então eles compartilham 1, os dois ficam estáveis. Então a gente tem uma ligação simples de cloro com cloro. E aqui, ó, dependendo da família dele, a gente pode realizar uma determinada quantidade de ligações. Ele está na família 7A, ele faz uma ligação, 6, 2, 5, 3. Na família 4A ele faz 4 ligações. E o hidrogênio, como a camada de valência dele é K, e ele busca se estabilizar com 2 elétrons, que é igual ao hélio, que é o gás nobre, então ele só faz uma ligação. Então, por exemplo, o NH3, uma ligação covalente. A gente tem 3 Hs e um N. No meio a gente sempre coloca o que precisa de mais ligações, no caso o N. E em volta a gente coloca os que precisam de menos. Então aqui, ó, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência, o nitrogênio tem 5, então a gente distribui os 5 em volta do nitrogênio e faz as ligações. A gente tem 3 ligações simples. Agora o CO2, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, a gente distribui os 4 aqui, e o oxigênio tem 6, a gente distribui os 6.
Então ele vai fazer duas ligações duplas com oxigênio. Aí a gente tem a ligação do CO2. Então a gente coloca o que precisa de mais ligações no centro, no caso o C. Aí a gente distribui os outros em volta e a gente faz as ligações. Sempre respeitando a regra do octeto, que é o quê? Buscar deixar todos os elementos com 8 elétrons na camada de valência. Que se a gente voltar na ligação iônica, quando o sódio perde um elétron, ele vai ter 8 na camada de valência. E quando o cloro ganha 1, ele vai ter 8 também. Então, a gente volta lá, ó. A gente tem a regra do octeto, que é o que? Buscar se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. Ela só funciona para os elementos representativos, que é a família 1A, 2A, 13 e assim por diante. E a gente tem a ligação iônica, que é o metal com ametal. O metal é a família 1, 2 e 3. E o ametal é 4A, 5A, 6A e 7A. E a gente tem a ligação covalente, ametal com ametal. Essa daqui é compartilhamento. Essa daqui, um doa elétron e o outro recebe elétron. Tudo bem?